Contraponto. Oferecimento UPF. Há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Planalto Benefícios. Hashtag Eu Faço Parte. Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. E Life Biotecnologia. Vida gerando vida. Olá, muito boa noite. Você está na programação da NGTV. Estamos iniciando ao vivo mais uma edição do programa Contraponto. Ao meu lado, Janice Santos. Boa noite. Boa noite, Álvaro Damini. Que honra mais uma vez ao seu lado. Boa noite a todos. Sentiu minha falta ontem, Janice? Senti sua falta e sabia que você estava brilhando, e sabendo que você está brilhando, eu fico feliz. Mas acompanhei o programa, foi muito bom. Acompanhei depois, obviamente, não consegui acompanhar ao vivo. Sempre assuntos muito pertinentes. Você conduziu muito bem o programa ontem. Parabéns. Muito obrigada, Álvaro Damini. Essa semana tiramos para falar sobre empresas, sobre aqueles que dão oportunidades, como eles têm feito. Que desafio que é para os empresários, Álvaro Damini, nessa atual conjuntura que nós vivemos, muda governo, não é fácil. E é importante nós darmos esse olhar para quem está cuidando das empresas. Nós não havíamos programado previamente, Janice, mas é uma semana onde a gente está falando muito sobre empreendedorismo, sobre as questões de gestão. Estamos falando sobre como as empresas elas devem ter um olhar para o futuro, como elas devem se comportar, como enfim, deve ser o comportamento dos gestores para que essas empresas elas possam ter sucesso, prorrogar as suas atividades e assim, consequentemente, tanto patrões como empregados terem amplo sucesso nas suas atividades. Verdade, não foi nada combinado. E veja só, hoje nós seguiremos falando sobre esse assunto com quem entende muito dessa área, tem muitos anos de experiência. Mas antes disso... Por favor, não, pode apresentá-lo. Não, antes de apresentar, nós não vamos chamar os nossos queridos espectadores para seguirem as nossas redes sociais. Verdade. Você que tem o hábito de construir esse discurso, eu vou ter que aprender ainda como é. Vamos lá. Então, você que acompanha o nosso Contraponto de segunda a sexta, Álvaro Damini e Janice Santos, estamos aqui fazendo esse trabalho com muito carinho há 7 meses já. E contamos aí com a sua audiência, com a sua colaboração. Deixe seu like, deixe o seu joinha, vai lá, ativa o sininho e depois compartilha. O pessoal tem ajudado muito a gente, compartilhando os nossos conteúdos, se inscrevendo lá no nosso canal do YouTube, nos seguindo no Instagram, no Facebook. Temos o pessoal que nos acompanha também pela Coprel TV em mais de 40 municípios. A gente faz sempre questão de lembrar, porque assim, Janice, a proposta aqui da NGTV é uma TV por streaming, que é transmitida pela internet, obviamente reúne o nosso site, o nosso aplicativo e as plataformas que nós estamos também agora, o Facebook e o YouTube. Mas nós mantemos ainda aquela questão da TV tradicional, para quem é assinante da Coprel TV. A gente chega lá nos lares dessas pessoas em mais de 40 municípios do norte e noroeste do estado. É um cardápio, tem para escolher, para poder chegar até o contraponto. Muito bom. E talvez algumas outras plataformas, inclusive no próximo ano, vão se associar também à transmissão da NGTV. Isso é ótimo, Álvaro Damini. Nós estamos num crescente, isso é muito importante. O ano vai chegando ao fim, mas as nossas cabeças pensantes aqui seguem a mil, tentando elaborar projetos novos e levando cada vez mais o Contraponto, a NGTV, a todos os recantos do norte deste Brasil, enfim, para todos os lugares. Vamos ao assunto de hoje? Vamos. Eu tomo a liberdade de apresentar quem está conosco hoje, Flávio Paim. Ele que é administrador de empresas, tem MBA em marketing, mais de 25 anos de experiência em gestão e estratégia de negócios. Em 2012, fundou a Flávio Paim Consultoria. São mais de 11 anos de caminhada somente com a consultoria, auxiliando empresas e empresários com uma vasta experiência nesta área. E ontem fez um belíssimo evento, o qual o Álvaro Damini apresentou como mestre de cerimônias. Se chama Impulso 24. E nós vamos tratar hoje de um tema muito específico. O que faz um negócio resistir aos desafios do tempo. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Contraponto. Boa noite, Anice. Boa noite, Álvaro. Que prazer, né, poder estar aqui conversando um pouco com os amigos, né, e com os amigos que nos assistem também, em todo esse cardápio que vocês falaram, né. E sim, né, estamos aqui para falar de negócios, para falar
do Impulso, né, que é uma proposta que a gente organizou aí junto com clientes, amigos, parceiros e realizamos nesse mês de dezembro de 2023 para começar a impulsionar o 24 e também, obviamente, a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios, a superação dos desafios, né, porque todo empresário enfrenta inúmeros desafios no dia a dia, só que ele tem que justamente ter esse impulso para poder superar esses desafios e sustentar o seu negócio, né? Tive a oportunidade de trocar umas mensagens hoje pela manhã com o Flávio, Janice, e aí eu dizia para ele sobre o meu olhar ontem com relação ao evento, porque finalizou o evento, foram quase 3 horas, um evento diferenciado, porque as palestras eram menores, depois ele vai falar o termo técnico que se usa para esse modelo de palestras. Interessante. Palestras de 18 minutos, onde você ficava com aquela sensação de eu quero mais, eu tô aprendendo, eu estou vendo esses empresários falar sobre a expertise deles, sobre o negócio deles, e eles apresentavam com... O Flávio foi muito feliz no início do evento em dizer assim, nenhum deles é palestrante, não tem pretensão de ser, mas só o fato de serem empresários de sucesso, com empresas que têm 2, 3 décadas de caminhada, e com serviços prestados não só para Passo Fundo, mas muitos prestando serviço inclusive para fora do país, as pessoas saíram de lá encantadas. Você via o sorriso no rosto, tanto das pessoas que foram as que palestraram, como do público que esteve, que ficou quietinho às 3 horas de realização. Foi mais ou menos isso, Flávio. Foi isso, a gente está bastante orgulhoso do que fizemos, né? Porque eu digo, esse evento foi a nossa consultoria que idealizou, mas a gente não conseguiria realizar sem o apoio, o aval, o interesse dos nossos clientes que se dispuseram de fato colocar a cara a tapa, né? Porque ir para o palco normalmente não é fácil, para quem não está acostumado, às vezes a plateia assusta. E a gente fez um evento diferente, de fato reunindo alguns clientes nossos, e os mais jovens de empresa éramos nós, com 11 anos de caminhada da nossa consultoria. Depois empresas com 20, 25, 30, 40 anos de atividade. Que, óbvio, né, ensinam muita coisa. A gente até falou no evento ontem que o quanto o exemplo é importante para as outras pessoas. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião em um cliente, uma indústria que a gente está começando o trabalho, e ele disse, a gente vê que não é só nós, não somos só nós que temos o problema, a gente vê que lá tem uma luz no fim do túnel. Isso, de fato, impulsiona, que foi a ideia realmente da gente dar um impulso. A ideia do evento foi... A gente deu uma cansada, assim, olhando com os clientes, conversando com os amigos, de ver só empreendedor de palco. De ver aquela coisa, aquele discurso bonito, mas aquela pessoa que nunca pagou uma guia de imposto, sabe, que nunca teve que assinar uma carteira de trabalho, tudo isso que são desafios do empreendedorismo normal, conquistar cliente, fazer a coisa acontecer. E esses empreendedores, esses líderes que a gente trouxe, justamente tem isso na veia. E a gente daí encontrou uma inspiração nos TED Talks, que é uma metodologia internacional que ganhou notoriedade com a internet, né, que tem alguns formatos. Tem os formatos das palestras de 12, 15 e 18. Que daí tem um estudo, a gente foi estudando, foi buscando entender como é que isso funcionava. A gente entendeu que, não eu, né, mas tem uma metodologia deles dizendo que até 18 minutos as pessoas conseguem manter o foco naquele assunto. E daí o que a gente fez foi justamente isso. 18 minutos, troca o assunto. 18 minutos, troca o assunto. E aí a gente viu isso que o Álvaro estava dizendo. Ficava aquele gostinho de quero mais, ficava eu quero saber mais sobre isso. Mas também não cansava, porque às vezes quando a gente começa a falar muito tempo sobre a mesma coisa, acaba cansando. E dispersando, né, Flávio? Exatamente. Que interessante, até para quando a gente passar por uma experiência dessas, controlar o tempo. E muitas vezes isso acontece até com as mensagens de WhatsApp. Nós estávamos falando esses dias lá no Hub de Inovação que as mensagens são muito longas. E eu, particularmente com o Álvaro, a gente faz eu pelo menos, um podcast. E nós precisamos ser breves, porque a gente perde o fio da meada. Parabéns por essa conduta. E foi o foco, ir direto ao ponto, né? Hoje a garganta, a gente vai ficar um pouquinho prejudicada aqui, uma tosse de vez em quando, por conta ar-condicionado, preparação, que fala aqui, fala lá. Mas justamente para isso, às vezes a gente faz rodeio demais, né?
E acontece muito isso, especialmente quando a gente vai falar ao público, quer falar sobre um assunto, muitas vezes a gente tenta enfeitar. E a ideia justamente foi o contrário, a gente falar simples, direto ao ponto. Hoje a gente recebeu um feedback de um empresário daqui da região, era de Marau ali, ele tem mais de 300 funcionários, e ele disse, me senti em casa. O evento foi simples, foi sossegado, fiquei bem. E aí, foi isso que a gente quis. Flávio, qual é o diagnóstico que é possível fazer pós-evento? Que vocês fizeram um grande evento com 3 horas, que não deu para ver o tempo passar, isso é muito bom. Então, deu para pegar um pouquinho de cada empresa. O que você, como administrador, conseguiu diagnosticar desse tanto de empresas que estiveram expondo aí sua realidade? Bom, essas empresas elas já são acompanhadas pela nossa consultoria, né? Então, a gente tinha uma exposição de cases de sucesso, né? De resultados, com foco específico em explicar os desafios que foram superados. Nós tínhamos, por exemplo, vou falar um pouquinho da ordem do que a gente fez. A gente tinha algumas palestras que eram com uma pessoa e outras com 2 pessoas. A gente começou falando com o Ivan Manfroy, que é presidente da Rede Superútil, uma rede com 60 supermercados em toda a região. Ele falou sobre associativismo, como as empresas, os empresários podem se associar, né, cooperar com um cunho econômico. Depois, o Márcio Meneguzzi, que é da Oráculos, uma empresa de software que também tem 20 anos aqui na região, ele foi falar sobre inteligência artificial, que é algo que está no nosso dia a dia, né? Desde o ChatGPT até passando pelo Google Maps, pelo Waze. Depois, a gente veio com o Lierson Schmidt, que é outro empresário que começou super cedo, começou adolescente com a mãe, que é da Eletroaurora, falando sobre tecnologia, energia renovável, sobre... eles têm uma solução extremamente interessante numa outra iniciativa, que é a Atriz, que faz reciclagem química, que transforma lixo em energia, em eletricidade, e recicla efetivamente tudo. Daria uma... Excelente tema. A noite toda daria para falar sobre isso. Excelente e depois tema. A gente seguiu com o Fabrício e com a Ana, o Fabrício Larini e a Ana Folha, da Inviolável, que vieram falar sobre os desafios da liderança como um casal, que é um desafio que muitos empresários têm, de trabalhar marido e mulher. Faz parte do meu negócio também, e eles fazem isso há 20 anos juntos, tocando uma equipe com 400 pessoas. Depois a gente teve o Eduardo e o Aido Fante, da Fante Seguros. O Aido tem 40 anos de experiência na área de seguros, é uma referência no estado do Rio Grande do Sul, talvez no Brasil, nos seguros. E ele e o Aido pai e o Eduardo filho, falando sobre os desafios da sucessão do negócio. E depois veio o Neri e o Rudy, falando que o Rudy Marzanin e o Neri Moreira, da Comersul, que tem uma empresa, uma indústria que atende o Brasil inteiro e exporta, inclusive, peças agrícolas, falando sobre os desafios de ser sócio em 30 anos de negócio, os desgastes, como a gente superou desafios do tempo, como manter a governança. E aí a gente fechou falando como esses negócios resistem aos desafios do tempo. A gente falou, se eu não me engano, foram 7, né, Álvaro, né, palestras em 18 minutos, cada uma em 18 minutos, falando de fato sobre isso, né, indo direto ao ponto. E é isso, a gente vai instigando, vai trazendo essa ideia. Inclusive, várias pessoas nos pediram para a gente organizar um próximo, pensar em outras iniciativas. Possivelmente vai ser desafiado a fazer mais de uma edição por ano, pelo prestígio que você obteve com a realização desse primeiro evento, o sucesso que foi. As pessoas que lá estavam hoje acompanham, inclusive nas redes sociais, muita gente compartilhando os momentos da presença por lá. Temos que trazê-los aqui, Álvaro Domingos, os palestrantes. Ontem, inclusive, nós conversávamos lá no final com a participação do Flávio, inclusive, já tem alguns agendados aí para o começo do ano, para nós falarmos com ele. Flávio, mas aí vem essa interrogação, que foi a interrogação que você abriu a tua palestra na noite de ontem, junto com a Simone, sua esposa. Como é que um negócio resiste aos desafios do tempo? Quais são os segredos para isso? Pois é. Essa pergunta não é só minha, né? Essa pergunta ela é uma pergunta que também foi respondida e a gente trouxe ontem uma base técnica também em relação a isso. E aí eu trouxe as respostas, na verdade, são 3. São 3 grandes elementos que foram pesquisados por 2 caras que escreveram um livro chamado O Poder dos Modelos Replicáveis, que de fato faz isso com que os modelos de negócio possam se replicar ao longo do tempo. Durante 30 anos, ou melhor, durante bastante tempo, mas eles examinaram uma janela de 30 anos, 2 autores, 2 consultores internacionais, foram pesquisar e entender por que tem negócios que resistem aos desafios do tempo e tem outros que fracassam. Tem outros que se mantêm, porque
Ter sucesso, ter sucesso ao longo do tempo não é simplesmente estar aberto ao longo do tempo, que você pode ficar aberto ao longo do tempo e daqui a pouco ter um negócio que não tenha tanta relevância, né, seja um negócio ainda muito pequeno. E eles foram entender e foram ver com algumas coisas que tinham fatores primordiais para isso. Contabilidade todo mundo tinha, balanço todo mundo tinha, e disse, não é isso que faz a diferença. E foram olhando ali, vou sendo bem breve, porque o tempo não é muito longo aqui também, né? Mas eles foram ali e viram que são 3 fatores primordiais para que o negócio resista ao longo do tempo. Primeiro, é um core business bem diferenciado. Core business é o centro do negócio, né? É o diferencial estratégico que o negócio tem. De fato, né? E sendo redundante, né? Mas um diferencial diferenciado, que possa fazer as coisas de fato acontecerem. A gente pode ter vários exemplos para contar aqui. O segundo envolve regras não negociáveis claras. Você tem regras dentro do negócio que você não negocia. Jeito de fazer as coisas acontecerem sem negociação. E o terceiro é a aprendizagem constante. Inclusive, esses autores falam em loop fechado. Ou seja, eu aprendo com os meus acertos e com os meus erros. E daí faço um loop e acerto e replico isso. E vou me reinventando. E aí a gente for ver, tem várias empresas que ao longo do tempo foram se diferenciando. Tu pode pegar grandes cases como a Coca-Cola, que tem um diferencial de ser bebida. Não de fato ser Coca-Cola. Ele tem bebida não alcoólica. Essa bebida não alcoólica pode ser bebida com gás, né, como é adoçada, como é a Coca-Cola normal, tradicional. A nova Coca-Cola sem açúcar, que pega uma nova tendência agora do consumidor. E pode ser água, que também é bebida e suco e por aí vai. Esse é um diferencial deles, é entender qual que é o core business do negócio. O que eles fazem? Por exemplo, aqui, qual que é o core business da NGTV? É televisão ou é comunicação? Não, daqui a pouco o nosso core business é comunicação. Sendo comunicação, eu posso estar em ferramentas diferentes. Até a Simone, na palestra dela, falou muito bem ontem. A estratégia vem antes da ferramenta, vem antes do meio. E aí, usando exemplos que até não são das empresas de ontem, mas até empresas como a Shell, por exemplo, a Shell, durante muitos anos, ela vendia combustível. Hoje ela já se posicionou vendendo energia. Essa energia pode ser através de um combustível fóssil, pode ser de um combustível sintético, pode ser da eletricidade, do sol, ou de algo que venha a ser inventado. Né? Ou seja, a essência é sempre a essência, independente de onde ela se posiciona. Exatamente. Entender qual que é o teu negócio, e aí usar as ferramentas corretas, os meios corretos, porque cada vez mais a gente entende que o mundo ele se reinventa, se renova, vem novas ideias, novas tendências, e a gente tem que saber se adaptar. Até foi uma das coisas que também a gente falou bastante ontem sobre isso. Uma das questões que chamou a atenção, embora todas as palestras elas tiveram a sua relevância, nós poderíamos citar cases de todas elas, mas esse que o Flávio cita especificamente, um dos casos que foi mostrado lá é da Eletroaurora. Começou vendendo parabólica, depois a parabólica ela esgotou o seu nicho de mercado, passou para vender a antena de... Sky. É isso, para TV por assinatura. Isso. Aí também chegou um período lá, enfim, que já não é mais... Até que hoje está com energia solar e algumas outras questões, mas, ou seja, nunca parou no tempo, por isso que também tem essa história de sucesso de 30 anos. E na palestra da Simone teve o termo, aquele que é muito adequado, que nós aprendemos ontem, Phygital, se não me engano. Phygital, que é o nosso futuro, né? É o físico e digital. Até isso, a Simone esteve aqui, né, falando bastante sobre posicionamento digital, e é uma das coisas que a gente conversa muito lá, né? Porque o digital, ele parece ser um atalho para muita coisa, né? Mas tem muita coisa que ainda precisa ser feita no físico. Muito contato humano. Né? Tipo, por exemplo, gerenciar pessoas. Tem muita ferramenta tecnológica que a gente pode colocar, mas nada supera o olhar no olho, o falar com as pessoas, o tocar as pessoas. Por exemplo, ontem a gente tinha 200 pessoas em um evento presencial. As pessoas querem presencial. Exatamente. Elas precisam estar no mesmo lugar. O ser humano, eu costumo dizer isso nas palestras que a gente faz também, o ser humano é gregário, né? Ele quer estar junto. Eu conto não é uma piada, mas é uma realidade. Quando liberaram os eventos, né, durante a pandemia, tinha uns estádios jogando futebol, né, as pessoas eram para ficar todas longe uma das outras, elas ficavam tudo perto. Concentradas. As pessoas gostam de estar juntas. Isso né? é verdade. Bom, primeiramente, mandar um beijo para Simone, sua esposa, que a gente gosta muito dela, um carinho imenso pela Simone, uma admiração pelo trabalho dela e pelo teu, Flávio.
E também te falar o seguinte, que bacana é ver você preocupado com pessoas como um gestor. Ontem nós falávamos sobre isso, porque tudo é sobre pessoas, não tem como fugir dessa questão de pessoas. O RH estratégico foi tratado ontem no programa, eu queria que você desse também o teu olhar sobre essa questão, que diz que é um termo muito comum agora, RH estratégico. Cada vez mais, né? A gente até organiza a nossa consultoria, o nosso trabalho de consultoria em 4 grandes perspectivas. Isso é inspirado no BSC, no Balanced Scorecard, são 2 caras que criaram isso lá nos anos 90, o Kaplan e Norton, que entenderam que um negócio não pode ser olhado apenas pela parte financeira. Finanças são resultado. Então a gente tem as pessoas como base de qualquer negócio. É a base para eu preciso de pessoas, porque eu faço negócio de pessoas para pessoas. Eu preciso que isso seja integrado aos processos, né, porque os processos precisam acontecer dentro do negócio. Depois eu preciso cuidar do meu cliente, que de fato também é pessoa, porque também envolve nisso. E o resultado vai ser financeiro. Quanto melhor eu fizer isso, melhor. Isso é óbvio, né? Quanto melhor, melhor. Mas quanto melhor eu fizer, mais resultado financeiro eu vou ter. E esse é um entendimento que várias empresas vão tendo. Vão entendendo que a sua estratégia vai poder envolver uma estratégia de produto, mas que vai ter que envolver uma estratégia para cuidar das pessoas, para motivá-las, mantê-las engajadas, principalmente mantê-las aprendendo. Que esse talvez seja o maior desafio que nós temos hoje. Porque contratar, eu consigo recrutar pessoas, eu dou mais salário, aumento o dinheiro e tudo mais. Mas agora, incentivar as pessoas a aprender é o grande desafio. Porque aprender dá trabalho, né? Eu brinco sempre que comprar livro é barato. O cara é ler. O cara é tirar o tempo ali, folhear uma página, 2 páginas, entender, né? É isso que é o mais caro, né? Outra questão, Flávio, que me chamou bastante atenção na noite de ontem, que pelo menos 3 das palestras, elas mencionaram um programa que você desenvolve junto com as empresas, que é de avaliação constante e retomada daquilo que foi planejado para que as metas elas sejam cumpridas. Isso também é importante no dia a dia da empresa, para que aquelas metas que são estabelecidas, aquele planejamento que é feito em determinado período, possam ser cumpridas essas metas. Perfeito. A gente estamos gravando eu estou falando desse tema em dezembro. Dezembro é o mês internacional do planejamento, né? Do balanço. Exatamente. Vamos planejar o próximo ano. Só que acontece muitas vezes dos planejamentos ficarem engavetados. Né? Infelizmente, tem muita empresa que é a empresa da oportunidade perdida, justamente porque não coloca as suas ações em prática, não tira a ação do papel. E aí a gente foi entendendo isso, que o maior desafio do negócio não é ter a estratégia. A estratégia não é tão difícil da gente pensar no planejamento. Pensar lá, o meu objetivo não é o mais complicado. O difícil é tirar isso do papel, envolvendo as pessoas com o processo certo, cuidando do cliente e aí tendo resultado financeiro. Para isso, a gente foi entendendo como é que isso acontecia e a gente foi desenvolvendo com nossos clientes um programa, né, continuado, que é a REMAR, que é um processo continuado, que é a reunião mensal de ações e resultados, onde a gente mensalmente está olhando o que aconteceu no mês anterior e projetando o que vai acontecer no mês seguinte, justamente para não perder o foco daquelas ações já pensadas. Porque, de fato, o grande desafio da estratégia é estar em movimento. Porque uma coisa que eu costumo falar para os meus clientes é que é o movimento que mantém o negócio vivo. Porque a hora que eu perco o movimento do negócio, ele começa a estagnar, porque aquilo que não se movimenta acaba morrendo. Isso acontece conosco, né? Se a gente for fazer uma analogia com o corpo humano, tudo que a gente tem que estar vivo é porque está se mexendo, né? Seja os nossos pulmões, né, inflando o ar dentro, o coração batendo todo o tempo e por aí vai. E na empresa a mesma coisa. Se as coisas não se movimentam, ela vai atrofiando, ela vai ficando mais pesada, né, enferrujada, e quando vê, as coisas perdem... começa a ficar de fato estagnada, e quando a gente é estagnado, a gente é ultrapassado pelo concorrente com muita facilidade. Interessante. Por isso que esses movimentos, como vocês estiveram ontem, como você fez, o Flávio, vocês fizeram, é interessante para os empresários estarem nesse movimento. Nós mesmos, quando nós vamos a um evento, vocês que também têm empresa, como circula nova informação, como a gente traz convidados, como a gente vê pessoas, tudo isso agrega. Que importante é o movimento. E tem sempre alguém pensando, né? A concorrência ela é sempre instigante, né?
E assim, tem muita coisa que a gente pode coletar dos mais variados mercados, das mais variadas informações, das mais variadas escolas. E a experiência de um serve para outro, e o que não deu certo lá também serve como experiência. Exatamente. Ontem eu vi assim, porque a gente sempre, quando vai, por exemplo, no nosso evento, a gente vai para o evento sem entender se vai todo mundo pegar. Um empresário chegou para mim, cara, eu tirei uma coisinha de cada um daqui. E ele não tinha nada a ver com nenhum segmento que estava ali. E ele fica pensando, de fato, é aprender. Porque às vezes a gente está vendo, acontece muito comigo isso, a gente está vendo alguma situação, vê um filme, se inspira para alguma coisa que pode servir para um cliente. Vê alguma coisa, vê um evento esportivo, isso aqui pode servir. Enfim, entender que o ser humano ele nos traz uma multiplicidade de conhecimento, e se a gente absorver isso aí, canalizar para o direcionamento certo, a gente consegue fazer as coisas se movimentarem muito positivamente. Né? Muito bem. Flávio, obrigado pela tua presença conosco. Parabéns. Terminou? Parabéns pelo evento de ontem, pelo trabalho realizado. Siga nessa escalada de sucesso aí com o trabalho que você desenvolve, auxiliando muito as empresas que você presta serviço. Né? Ontem, Janice, praticamente todos eles fizeram referência, né, ao belíssimo trabalho que o Flávio desenvolve, que ajudou a impulsionar as empresas. Então, sucesso. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Janice, pela oportunidade. Foi rápido, né? Foi demais. Eu aprendi muito com a entrevista. Quase um TED tal. Quase, né? Aprendi muito. Mas obrigado mesmo, né? Uma honra estar por aqui. Aproveitando aqui, né, para vender o peixe, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa consultoria, conversar conosco, o nosso site é flaviopaim.com.br, Paim com M de Maria, e aí lá tem como entrar em contato pelo telefone, as redes sociais, está tudo por lá. Parabéns, Flávio, parabéns a você também, Álvaro, Obrigado. Pela condução desse evento. Muito importante ver esse movimento. E se ficou alguma dica preciosa aqui, é que todos estejamos em movimento, os empresários principalmente, porque eles fazem a roda girar. Muito obrigada, Flávio. Um abraço para Simone mais uma vez. Entregue. Você segue acompanhando a programação ao vivo da NGTV. Vem aí a Alessandra Pazinato com o programa Papo Saúde. O Contraponto retorna amanhã. Uma ótima noite a todos. Obrigada novamente pelo carinho. É sempre uma honra estarmos com vocês. Muito obrigada, uma boa noite e até amanhã.